Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o artista plástico Marco Angeli. Obrigada por falar conosco. Eu é que agradeço, Berenice, por estar aqui, pelo convite. Eu é que agradeço. Prazer. Angeli, você entregou um quadro de presente para o presidente Bolsonaro. Conta pra gente como foi essa história. Sim, faz uma semana, mais ou menos. Foi na segunda-feira passada, 19 de outubro. Esse retrato, na realidade, é um retrato, é uma pintura que é um retrato de Bolsonaro. Eu fiz esse estudo em 2017 e a intenção era entregar em 2017 mesmo para o Bolsonaro, né, antes das eleições, mas com a correria de todos nós isso não foi possível. E agora, a coisa de 2 meses atrás, conversando com a Bia Kicis, a deputada, que é nossa amiga e tudo, ela acabou levando o estudo para o Bolsonaro. O Bolsonaro me convidou para estar em Brasília entregando a tela, que é bacana, né? Foi uma situação bacana, né? Inclusive, você me disse que não esperava, né? Não esperava nada disso, na realidade, porque, como eu te disse, foi esse estudo eu desenhei em 2017. E, para mim, era para ter sido entregue naquela época, fazem 3 anos já, e foi uma coisa completamente... Foi assim, uma coisa de eu ligar para a Bia no início, a Valéria Scher, na verdade, foi quem fez o contato, pediu para a Bia, falou, o Marco pediu para mostrar apenas para o Bolsonaro, era só para mostrar o estudo. E em meia hora eu tive o retorno que o presidente estava me convidando para levar a tela para Brasília, quer dizer, uma grande surpresa, né? Muito bacana. Bom, e não é só o presidente que ganha uma obra do Ângeli, o assinante master do Jornal da Cidade Online também pode ter um quadro exclusivo? É isso? 1 minuto para os comerciais, né? Na, na verdade, a gente tem Eu sou colunista do Jornal da Cidade há tempos e a gente tem uma combinação, os assinantes que são patrocinadores, na realidade, não sei o nome exato, mas acho que é patrocinadores, ganham um retrato, o que é bem bacana, né? Com Acho. certeza. Bom, Ângeli, agora bateu aquela curiosidade, assim, como é que começou a sua história com a arte? Fala um pouquinho da sua carreira. Na realidade, a minha formação é de publicitário, mas eu tive agência de propaganda, essas coisas todas, né? Trabalhei com publicidade muitos anos, mas eu sempre estava voltado para a área de criação e para a área de arte, sempre, mesmo tendo agência de propaganda. Sempre fiz criação, durante muitos anos trabalhava com agências de São Paulo, agências de publicidade de São Paulo, como ilustrador, etc. Né? E em 1985, eu comecei a pintar. Pintar mesmo, deixando de lado essa coisa da ilustração comercial. E em 1985 comecei a pintar, mas eu levava a coisa junto com a publicidade. Hoje eu já não levo mais junto com a publicidade. Hoje eu só sou artista plástico, exerço só essa função. A função de publicidade já está. Começou o ano. Eu vou entregar a minha idade, mas começou em 1972. Eu comecei com publicidade mesmo, trabalhando com design gráfico, essas coisas todas. Estudava desenho na época, né? Foi assim, em 72. Muito tempo, né? Uhum. É uma bagagem boa. Bom, duas coisas que a gente percebe, né, que você tem aí afinidade com a arte e também com a política. Então, gostaria de saber sua opinião, né? Você acha que o voto dos artistas na direita ainda é um voto silencioso? Nos Estados Unidos até criaram um termo, maioria silenciosa. E hoje temos aí essa cultura do cancelamento, muita coisa mudou. Olha, na realidade, esse tema é uma coisa que a gente tem se preocupa. Eu tenho me preocupado há 10 anos, escrevo sobre isso. Na realidade, não é nem uma maioria silenciosa, na realidade é uma maioria desorganizada completamente. Nunca houve, no Brasil, acho que nunca houve uma direita organizada para enfrentar a esquerda, não só nos artistas, mas em todas as classes, empresários, etc. Nunca houve, enquanto a esquerda
sempre foi extremamente organizada para aparelhar a cultura, como aparelhou, e essas coisas todas que nós vimos. Não houve direita organizada para combater isso. Né? Está começando a se formar agora. E a classe de artistas é uma maioria realmente silenciosa. E o que eu acho que a gente devia lutar, é uma batalha minha, quer dizer, que eu coloquei, me coloquei nessa posição, é para tirar o carimbo na testa de todos os artistas de esquerda, de comunista, porque isso não é verdadeiro. E a gente viu durante as eleições, a gente vê essa classe artística, uma elite de classe artística que não representa verdadeiramente a classe artística, querendo o atraso de volta, o retrocesso, coisa que eles fizeram o tempo inteiro por interesse, justamente. Tinha a Lei Rouanet, essas coisas todas. Então, existem, para resumir a história, existem artistas, sim, no Brasil, de direita, grandes artistas, músicos, escritores, artistas plásticos, que estão calados. E é preciso que isso mude, porque um país com cultura, ou com essa cultura de esquerda que nós vivemos nessas últimas décadas, é um país que você vê o que nós, culturalmente, artisticamente, o que nós representamos no exterior. Quem é que nos representa no exterior? Eu não sei se eu posso falar quem, mas é Paulo Coelho e Romero Brito. Depois, né? Então, você imagina a imagem que nós temos. Né? É isso. E como que os governos anteriores trataram a cultura no Brasil? O que pode ser feito para minimizar os danos? Eles trataram a cultura e os artistas como ferramenta ideológica, coisa que a arte não é uma ferramenta ideológica. A arte é feita para que o espírito humano evolua. A arte é uma coisa que tem que ser independente de ideologia, senão vira uma arte ativista, como nós vimos no Queer Museum, né? Aquela exposição lamentável do Queer Museum, como nós vimos essas peças de os macaquinhos, etc. Né? Então, todos trataram como ferramenta ideológica. O artista que se alinhava com a esquerda e que se alinhava com o governo tinha todos os benefícios. Os que não se alinhavam, como eu, por exemplo, não tinha benefício nenhum e, pelo contrário, era limado de tudo quanto é evento, como eu fui limado e como muitos amigos meus foram limados, de grandes empresas, etc. Não vou dizer o nome aqui, porque senão vai ficar complicado, mas são grandes empresas mesmo. Né? E na área política, como que você vê a movimentação no Brasil e também no mundo? No mundo, eu espero que Trump ganhe. Né? E no Brasil, está se formando agora uma direita, mas é um embrião. Né? É um embrião. E eu espero que isso evolua no sentido de trazer uma mudança grande, porque é isso que nós precisamos, uma mudança grande, não só de culturalmente, mas mudança de como se faz política, né? Na ética, no comportamento moral, em tudo isso. Está só no começo, porque a gente nota a dificuldade que o governo federal, Bolsonaro, presidente eleito, tem em lidar com tudo isso. Tem em lidar com o STF, tem em lidar com todo esse sistema que está aparelhado, que vem sendo aparelhado há mais de 50 anos. Não é fácil, não é da noite para o dia que isso vai se modificar. Mas a gente tem que apostar que vai existir a mudança. E nós temos que agradecer por finalmente a gente, ao menos, ter um caminho. As pessoas têm memória curta e não se lembram o que foi o governo Temer, o que foi o governo Dilma, que é muito o pesadelo que aquilo foi. Lá nós não tínhamos nenhuma luzinha no fim do túnel, não existia um caminho. Hoje nós estamos com o pé no caminho, o que já é uma evolução gigantesca, eu acho. Né? Uhum. Bom, e a questão da guerra cultural, né? Muito se fala nisso. O que você classifica como guerra cultural? Não, a guerra cultural é isso que nós estamos dizendo. É a guerra
a guerra de uma cultura que deveria existir num país, que é uma cultura que é não vinculada, não partidária, não militante, não ativista, com uma cultura que foi aparelhada para ser ferramenta ideológica, ferramenta de partido, ferramenta de uma ideologia. Aliás, né, quer dizer, os comunistas, historicamente, em todos os países, né? Você vê Stalin, você vê Maduro, você vê Fidel Castro. A arte e a cultura, os livros que não interessavam para os caras, eles queimavam em praça pública. E os escritores que interessavam, que escreviam, ou que faziam, ou os músicos que faziam música, e é o que acontece aqui. A gente vê Caetano Veloso, etc., 342, essa coisa toda, caras defendendo. E, no fundo, é deprimente, porque os caras estão defendendo, no fundo, não é ideológico, é grana. Né? Se trata de grana, não é questão ideológica. O Brasil, as coisas ideológicas são muito nebulosas, né? É tudo muito nebuloso aqui. No fim, é o bolso que está interessando para os caras, né? Para esse pessoal todo. Sem dúvida. Inclusive, isso me lembra diversos artistas, né, que se manifestam contra o atual presidente, o presidente Bolsonaro, porque perderam aquela matinha da Lei Rouanet, né? Sim, a gente... Chico Buarque, Caetano Veloso, esse pessoal todo, né? Que estava sendo vergonhosamente financiado por esses caras para falar a favor, né? Para dizer, olha, eu adoro o Lula, sabe? E é isso que eu estou te dizendo, não é possível existir, quer dizer, é muito diferente quando você homenageia um cara, mas você tem o seu sentido. Se eu tiver que criticar Bolsonaro amanhã, eu vou criticar, independente de qualquer coisa. A política é uma coisa em constante mudança, em constante, sabe, daqui para amanhã pode mudar muita coisa, né? É importante a gente manter essa nossa liberdade e não ser pago para pintar retratos encomendados para enaltecer uma figura que não tem nada a ver, sabe? Eu faço o que eu faço porque eu acredito. Acredito no Bolsonaro. Por isso pintei o retrato dele. Mas mantenho, e sem a menor dúvida, o senso de crítica preservado. E eu acho que é isso que, independente dessa polarização falsa que existe no Brasil de esquerda, direita, criada pelo PSDB, por Fernando Henrique Cardoso e Lula, é uma polarização feita para dividir mesmo, e a gente sabe disso. Né? Porque se o Brasil fosse um país com o povo unido, ninguém conseguiria segurar. Não existiria esse STF que nós vimos hoje. Né? Mas, então, eu acho que para essa evolução política que nós temos que caminhar, esquecer essa polarização falsa, esquecer que é uma armadilha, na realidade, e partir para uma coisa mais esperta, mais inteligente, da gente se unir. Diferença de opinião todos temos, né? A gente tem diferença, a gente pode discutir, a gente pode ter... Mas é preciso que haja o diálogo. Hoje não existe, né, esse diálogo. Existe ódio, né? Sim. Bom, e que conselho você dá para os artistas que estão começando? Metam a boca. Falem. Lutem pelo que vocês acreditam. Lutem sempre, não é possível. Eu sempre reclamei disso com eles, com grupos de artistas que eu participei, que ninguém consegue fazer nada calado. Aquela país mudo não muda, arte muda, também não muda. Nada muda se você ficar calado, enfiado no teu canto, choramingando. Pô, lutem pelo que vocês acreditam, lutem pelo que vocês querem fazer, façam grupos, façam barulho, se unam, façam qualquer coisa, a gente só vê silêncio. Enquanto, pelo lado da esquerda, eles são extremamente organizados, né? A gente nota isso. São extremamente organizados, fazem movimento, fazem tudo. Grupos de artistas de direita só brigam entre si, a realidade é essa. Brigam entre si e ficam calados. Acontece tudo e ficam calados. Então, o meu conselho é esse. Mesmo para quem está começando, para quem já está e para quem já está velho nisso. Gritem, metam a boca mesmo, porque é a única forma de ser ouvido. Né?
Isso vale também para as pessoas em geral, independente da classe artística, que se identifica com conservadores, liberais e patriotas? Claro, vale para jornalistas, né, Berenice? Vale para jornalistas, vale para empresários, vale para o vendedor de cachorro-quente, vale para qualquer um, para todo cara que é cidadão brasileiro. Dizer que você não gosta de política simplesmente, mas reclamar do imposto exorbitante que está sendo cobrado ou das multas exorbitantes que estão sendo cobradas é um paradoxo. Você não liga para a política, se enfia a cabeça dentro de um buraco qualquer, mas você está vendo que você está sendo explorado, que existe injustiça, que existe discriminação, etc. Então, é um contrassenso. Todo cidadão brasileiro, minimamente, não precisa ser um expert em política, mas que se manifeste pelos seus direitos, como os caras fazem nos Estados Unidos, como fazem na Europa. Se você é cidadão, tem que cuidar da sua casa, né? Você larga a sua casa, ela vai ser invadida. Se você largar tudo aberto e falar, eu não me preocupo com isso, fatalmente você vai ser invadido, né? Não adianta. É isso aí. Temos que ter voz, né? Bom, Voz. Obrigada. Hoje conversamos então com o artista plástico Marco Ângeli. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu é que agradeço ao Tolentino, agradeço ao Jornal da Cidade e vamos em frente, estamos juntos, né? Tá? É isso aí. Obrigado. Obrigada. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online.